Foi o fim de semana do Halloween e este ano ele caiu em um sábado. Minha mãe sempre leva a sério a decoração e a distribuição de doces. É como se ela tivesse que competir com os vizinhos para ter a casa mais procurada para o doces ou travessuras. Nós moramos em uma esquina em um bairro suburbano comum. Então, quando estamos decorando, também decoramos o lado da casa. Como o Halloween foi em um sábado este ano, as crianças começaram a pedir doces mais cedo no dia. No entanto, estava nublado e frio, com previsão de chuva. Minha mãe aparentemente não entendia que isso poderia ser um fator pelo qual não havia muitas crianças na rua. Em vez disso, depois que algumas crianças aparentemente ignoraram nossa casa, ela presumiu que era porque não havia o suficiente de decoração para atrair os pedintes. Ela me disse para pegar o que sobrava no sótão com as decorações. Eu insisti que isso não era necessário, mas ela insistiu no contrário e me obrigou a fazer isso. Subi para o sótão que fica diretamente acima do meu quarto. A porta do sótão fica no corredor no andar de cima. Temos os containers de feriados organizados de forma específica, então fui até onde estavam os containers de Halloween. Havia apenas alguns ainda lá em cima. Abri um para ver o que tinha dentro e disse que estava bom. Comecei a arrastar o container em direção à porta do sótão e, cuidadosamente, deslizei o container pela escada. Enquanto estava prestes a descer do sótão, achei que ouvi algo do lado oposto do sótão, como um pedaço de madeira estalando sob o peso ou pressão de algo. Olhei para a parede de containers no canto distante, embora o som de madeira estalando ou rachando realmente não fosse algo estranho. Eu desci do sótão e levei as decorações para baixo. Minha mãe e eu colocamos mais algumas decorações no quintal da frente. Estava muito ventoso e parecia que a chuva poderia começar a qualquer momento. Realmente não havia muitos pedintes. Minha mãe estava decepcionada porque ela também capricha nos doces. Sempre foi daquelas pessoas que fazem muitos saquinhos de guloseimas caseiras com vários tipos de doces. Eu pude ver o quanto ela estava chateada por não poder distribuir a maioria deles, dadas as poucas crianças que apareciam. O dia avançou e eu estava no meu quarto jogando videogames no meu laptop, enquanto minha mãe estava lá embaixo, na sala de estar e na cozinha, distribuindo doces para os poucos pedintes que apareciam. E então começou a chover, o que basicamente estragou o resto do dia para os pedintes. Eu estava jogando no meu quarto quando ouvi um barulho vindo do sótão novamente. Não era algo particularmente anormal, mas eu registrei mentalmente que era a segunda vez que ouvia algo vindo de lá em cima. O resto do dia foi chuvoso, e a noite virou uma tempestade, perfeito para a noite de Halloween. Quando era mais jovem, costumava ser um grande jogador, e em vez de sair com os amigos em um sábado à noite, muitas vezes eu apenas ficava em casa jogando videogames. Infelizmente, essa noite não foi exceção. Eu fiquei acordado até muito tarde da noite, até depois dos meus pais. Ainda estava chovendo lá fora quando ouvi algo acima de mim novamente. Desta vez, parecia passos. Eu estava me perguntando se minha mãe estava no sótão guardando algo, mas era tarde da noite. Sentei e ouvi por um tempo. O som parou. Pausei meu jogo e saí pelo corredor depois de alguns minutos e vi o sótão. A porta estava aberta. Agora eu ouvia barulhos vindo de baixo na cozinha. Ouvi o som de coisas sendo mexidas na geladeira. Meu coração estava disparando agora. Fui sorrateiramente pelo corredor até o quarto dos meus pais e abri a porta silenciosamente. Quando vi meus dois pais dormindo profundamente na cama, meu estômago se contorceu e eu me senti mal. Fechei a porta silenciosamente e fui até meu pai para acordá-lo. Ele acordou facilmente, e eu sussurrei para ele que havia alguém na casa. Ele imediatamente se sentou e disse: "O quê?" Eu disse: "Tem alguém na cozinha agora, mexendo na geladeira. Acho que eles estão se escondendo no sótão." Meu pai não é um homem grande ou de confrontos. Ele mantém um bastão da polícia embaixo da cama em caso de emergência, mas eu não acho que ele jamais imaginou que teria que usá-lo. Meu pai me disse para ficar quieto. Ele foi dar uma olhada no corredor silenciosamente e, quando voltou,
sussurrou que viu alguém no final do corredor subindo para o sótão. Ele trancou a porta do quarto e ligou para o 190. Neste ponto, minha mãe já estava acordada também, mas todos nós ficamos o mais quietos possível e não entramos em pânico. Era agora uma questão de esperar até que a polícia chegasse. Meu pai desceu para abrir a porta da frente. A porta do sótão agora estava fechada. A polícia teve que entrar e encontraram um homem com aparência de morador de rua escondido no canto, atrás daquela parede de containers. Os sons que eu estava ouvindo eram, na verdade, de uma pessoa o tempo todo. O homem, embora parecesse sujo e meio assustador, aparentemente foi muito direto e honesto. Ele simplesmente entrou quando viu a porta da frente aberta no dia anterior e não tinha onde dormir. Ele trouxe um de nossos cobertores para o sótão e havia um pote de manteiga de amendoim lá também, que ele estava comendo. A situação toda foi muito perturbadora e eu me pergunto como as coisas teriam se desenrolado se eu ou meu pai tivéssemos confrontado o homem em vez da polícia. Quando eu tinha 18 anos, dei uma festa de Halloween na casa dos meus pais. Era uma festa com convites fechados, o que significa que eu disse às pessoas para não trazerem estranhos. Essa era uma regra que meus pais me deram. Eles não estavam em casa naquele fim de semana, o que me permitiu dar a festa, com outra regra, sendo que o lugar precisava ficar mais limpo do que estava antes da festa. Convidei cerca de 50 pessoas, e provavelmente cerca de 40 acabaram aparecendo. A festa começou por volta das 18 horas e estava começando a escurecer. Ela ocorreria parcialmente no quintal e parcialmente no primeiro andar. Meus pais deixaram dinheiro para refrescos, como refrigerantes e comida, para deixar na cozinha para as pessoas pegarem. Eu disse aos meus pais que seria uma festa não alcoólica, mas acho que eles sabiam que era uma história furada. Um amigo meu, que é alguns anos mais velho do que eu, trouxe seu equipamento de DJ para tocar na festa. A festa estava a todo vapor quando escureceu. Todo mundo parecia estar seguindo as regras de não trazer estranhos, pois eu reconhecia praticamente todo mundo, e todos me cumprimentavam após entrar. Eu não bebi muito porque era minha festa e eu queria ser um pouco responsável, mas todos os outros estavam ficando mais bêbados à medida que a noite avançava. Eventualmente, um dos meus amigos saiu da casa depois de pegar comida e perguntou quem era o cara com a fantasia de esqueleto dentro da casa. Eu não me lembrei de ver alguém com uma fantasia de esqueleto, então entrei na casa, onde havia algumas pessoas na cozinha. Perguntei se alguém viu alguém com uma fantasia de esqueleto, e alguém me disse que sim. Parecia que ele estava fuçando pela casa. Fiquei preocupado quando ouvi isso, e perguntei se alguém o tinha convidado ou sabia quem era. Ninguém na casa o conhecia. Olhei ao redor e verifiquei a casa e o encontrei. Ele estava descendo as escadas. Perguntei quem ele era e ele disse: "Mike, eu estava usando o banheiro lá em cima." Ele tinha uma voz muito profunda e parecia mais velho. Sua estrutura também era um pouco maior, não muscular, apenas uma aparência mais robusta. Perguntei quem o havia convidado e ele respondeu: "Tom? Tom." Eu não conhecia nenhum Tom, então perguntei quem era o Tom. Então pedi a ele que tirasse a máscara, mas ele não ouviu nem respondeu. Simplesmente passou por mim em direção à porta da frente e saiu. Corri para o andar de cima para verificar se algum dos quartos havia sido revistado e se algo tinha sido roubado. Todas as portas estavam fechadas lá em cima, exceto a porta do banheiro. E após uma rápida olhada, parecia que nada tinha sido roubado. Fui trancar a porta da frente e contei a um grupo de amigos o quão estranho aquilo havia sido. Depois, saí para perguntar a alguns amigos se eles sabiam quem havia convidado o cara da fantasia de esqueleto, mas ninguém sabia. Finalmente, eu parei de me preocupar com a situação. A festa estava chegando ao fim, por volta da meia-noite. A maioria das pessoas estava começando a se despedir, e alguns amigos íntimos ficaram para ajudar na limpeza. Depois de tudo estar arrumado, consideramos a festa um sucesso. Quando todos finalmente partiram,
Comecei a me preparar para dormir. Um dos meus amigos, Vini, decidiu passar a noite no sofá lá embaixo. Após escovar os dentes e trocar de roupa, resolvi passar algum tempo na sala de estar com Vini. Tomamos algumas bebidas e assistimos a vídeos engraçados no YouTube e na TV. Minha irmãzinha, que tinha 14 anos, já estava dormindo a essa altura. Ela não tinha participado da festa porque era muito jovem. Estávamos sendo quietos para não acordá-la, mas quando eu e Vini ouvimos barulhos vindos de cima, pareciam passos. Parecia que a acordamos. Eu esperava que os sons, que pareciam passos, se movessem em direção ao banheiro. Achei tudo um pouco confuso quando percebi que não ouvi a porta da minha irmã se abrir. Decidi subir as escadas apenas para verificar como ela estava. Bati na porta e ela não respondeu. Abri-a apenas uma fresta e vi que ela estava dormindo. Então, o que eram esses sons que eu estava ouvindo? Fui para o quarto dos meus pais e percebi que a porta não estava trancada. Eu conseguia empurrá-la sem girar a maçaneta. O que era estranho, porque eu tinha certeza de que havia fechado a porta antes da festa. Olhei para dentro do quarto sem acender as luzes. Então, enquanto saía do quarto, olhei através da fresta da porta e do outro lado, vi aquele cara com a fantasia de esqueleto. Não houve engano. Eu sabia exatamente o que estava vendo. Fico impressionado comigo mesmo por não ter saído correndo ou gritado. Fingi que não o vi e fechei a porta. Depois, desci as escadas e contei a Vini que o cara da festa anterior estava na casa. Pedi a ele que chamasse o 190 e dissesse que havia um intruso na casa. Enquanto isso, fui sorrateiramente de volta ao quarto da minha irmã, entrei e a sacudi para acordá-la. Expliquei o que estava acontecendo e assegurei-me de que ela ficaria quieta enquanto me seguia até embaixo. Ela se saiu muito bem, sem entrar em pânico. Quando estávamos lá embaixo, encontramos Vini na cozinha, perto da porta dos fundos, pela qual saímos para o quintal. Cortamos pelo lado da casa até a frente e fomos para a casa do nosso vizinho, onde tocamos a campainha pelo menos 3 vezes. Nosso vizinho nos deixou esperar com ele até a polícia chegar. No entanto, em algum momento antes da chegada da polícia, o cara escapou pela janela do quarto dos nossos pais. Eu sei disso porque a janela estava agora aberta e a porta do armário do quarto estava aberta. Meu pai mantém um cofre lá, como se alguém soubesse que o cofre estava lá e tentasse arrombá-lo ou retirá-lo completamente do chão. Ficou óbvio como o homem saiu. A invasão ocorreu de forma bem simples. A pessoa simplesmente entrou na festa novamente. Poderia ter sido qualquer número de pessoas, e nunca descobrimos quem era. Mas era alguém que sabia que eu estava tendo uma festa. Alguém mais velho, e que sabia sobre o cofre dos meus pais. Minha irmã acabou contando aos nossos pais sobre o incidente. E, obviamente, essa foi a última festa que eu tive permissão para fazer em sua casa. Isso aconteceu em 2016, quando eu tinha 15 anos, e seria o meu último ano pedindo doces no Halloween. Eu queria fazer uma grande celebração. Minha mãe é bem tranquila, então isso se transformou em um evento prolongado. Um dia antes do Halloween, eu teria uma festa do pijama com meu amigo Davis e Isaac, e no dia do Halloween planejamos pedir doces juntos. Depois teria uma festa do pijama apenas com minha namorada Amber. Essa história abrange as 2 noites, então tentarei explicar da melhor maneira possível. Meu porão tinha acabado de ser reformado em uma espécie de sala para os caras, então, obviamente, meus amigos e eu queríamos ficar lá embaixo durante a noite. O porão tinha um corredor longo que levava à sala para os caras. O interruptor de luz do corredor não funcionava, e o lugar tinha uma atmosfera bem assustadora, mas naquela noite, isso seria uma coisa boa. Minha mãe fez biscoitos para nós, e então fomos para a sala dos caras. Eram por volta das 23 horas, e tínhamos acabado de assistir ao filme original Pânico, o segundo filme da noite. O próximo filme seria Atividade Paranormal, que nenhum de nós tinha visto antes, e por isso o escolhi.
Lembro-me de pausar o filme nem 30 segundos depois de começar por causa da luz de detecção de movimento no quintal, que se acendeu. Ela iluminou a sala inteira e arruinou a atmosfera assustadora que tínhamos criado. Esperei os 30 segundos para que ela desligasse e então voltei a reproduzir o filme. Depois de mais ou menos mais 30 segundos, a luz se apagou pela segunda vez e eu comecei a ficar preocupado. Ficando irritado, Davis me perguntou o que estava fazendo com que a luz se acendesse e eu disse que não tinha ideia. Mais 30 segundos se passaram, a luz se apagou novamente e eu continuei o filme. Nesse ponto, eu estava realmente curioso para saber o que diabos estava acontecendo. Então, pedi a Davis e Zack que subissem comigo, para que pudéssemos descobrir o que era. Eles concordaram e subimos as escadas para olhar pela porta dos fundos. Quando chegamos lá, a luz do quintal já tinha se apagado, então estava difícil. Esperamos por cerca de 5 minutos aguardando que algo acontecesse, mas nada ocorreu. Retornamos ao porão e decidimos desligar o filme para a noite, optando por usar nossos telefones e conversar. Na verdade, não estávamos muito envolvidos no filme. Cerca de 2 horas depois, todos estavam dormindo, exceto eu, que estava apenas rolando no meu telefone. Foi quando a luz de movimento se acendeu novamente, pela 4ª vez. Eu estava exausto naquele momento e pensei que fosse apenas outro grupo de crianças tentando nos pregar uma peça ou algo assim. No entanto, quanto mais eu pensava sobre isso, menos sentido fazia. Decidi verificar o quintal pela última vez, mas como eu já imaginava, não havia ninguém lá fora. Desisti e voltei para o porão encerrando a noite. A noite seguinte chegou rapidamente, e logo eu tinha uma sacola cheia de doces. Eu me senti meio triste de certa forma, como se minha infância estivesse chegando ao fim. No entanto, decidi apenas aproveitar a noite e não ficar remoendo. Eu ainda tinha pensamentos persistentes sobre a noite anterior e se deveria ou não contar a Amber. Ela era medrosa, e eu não queria arruinar uma noite com ela com uma história assustadora. Estávamos em uma das últimas casas do nosso trajeto, quando Amber soltou um grito alto de dor. Perguntamos o que havia acontecido, e ela nos disse que alguém jogou uma pedra nela. Virei para trás e vi um cara usando uma máscara de palhaço parado a cerca de 15 metros de nós. Isso aconteceu durante a epidemia de palhaços que estava ocorrendo na época. Eu disse para ele ir embora, mas ele simplesmente permaneceu lá. Observei-o mais de perto e percebi que ele parecia um homem adulto. A única coisa que ele tinha como fantasia era a máscara de palhaço. O resto de suas roupas era normal. Continuamos andando, mas o homem continuou parado lá. Foi nesse ponto que decidimos encerrar nossa busca por doces, com uma sensação de ansiedade. Voltamos para minha casa, meus amigos foram embora e, de repente, só sobrou minha namorada e eu olhando para os doces espalhados no chão da sala de jogos. Ela me perguntou se poderíamos assistir a um filme, e eu decidi que mais tarde naquela noite ligaria novamente Atividade Paranormal para terminá-lo. Lembro-me da cena do filme perfeitamente. Era o homem andando pela casa procurando sua namorada quando, de repente, a tela ficou preta e as luzes fracas na sala se apagaram. Minha namorada e eu nos olhamos, e eu percebi que a energia havia acabado. Isso imediatamente me fez começar a ficar paranoico, pois a eletricidade nunca tinha acabado nesta casa, a menos que houvesse uma tempestade. Verifiquei meu aplicativo de clima, e ele indicava que as condições eram normais naquela noite. Nem mesmo uma pequena chuva. Eu disse a Amber para ficar na sala de jogos, mas ela estava com medo lá embaixo. Então decidiu subir comigo para ver o que estava acontecendo. O gerador da casa ficava no quintal, e foi aí que comecei a sentir um terrível aperto no estômago. Os pensamentos da noite anterior voltaram para mim, e, desta vez, não tinha Davis e Zack comigo. Além disso, Amber não era muito forte. Todos os piores pensamentos vieram à minha mente quando abri a porta de correr para o quintal. Tudo o que ouvi foi o canto dos grilos. Eu imaginei que talvez estivesse apenas pensando demais, mas Amber e eu passamos pelo sensor de movimento, que não se ativou. Agora, estávamos a cerca de 1,5 metros do gerador,
quando achei que ouvi um galho se quebrar. Amber e eu olhamos na direção da floresta do outro lado do quintal, onde só podíamos ouvir os grilos, mas sentimos como se estivéssemos sendo observados. Eu senti que poderia vomitar. Decidi que preferiria ficar dentro de casa, sem luzes, do que ficar lá fora. Amber começou a fazer o caminho de volta para dentro da casa, e foi quando eu o vi. O mesmo cara com a máscara de palhaço estava ao lado do meu galpão. Ficamos apenas nos encarando por um tempo, como se ele estivesse tentando nos assustar. E de repente, ele saltou para frente e começou a correr em nossa direção. Corri até a porta dos fundos e a fechei depois de Amber. Corremos até a sala de jogos e nos escondemos atrás do balcão no canto da sala. Foi quando percebi que nunca tinha trancado a porta dos fundos. Ouvimos um barulho vindo do andar de cima e agora tudo estava em silêncio no porão. Amber começou a enviar mensagens para o 190 porque estava com muito medo. Ela explicou que havia um homem na casa. Os minutos pareciam horas, mas provavelmente foram apenas uns 10 minutos no máximo. E então, o som que eu estava temendo ouvir chegou. A porta do porão se abriu. Ouvi passos descendo as escadas e pelo corredor. Minha namorada estava respirando alto, então tive que cobrir sua boca. Ouvi os passos se aproximarem da nossa direção e depois pararem. Comecei a pensar que minha única opção poderia ser lutar. Me preparei e peguei uma garrafa de cerveja de trás do balcão e me preparei mentalmente para lutar, se necessário. A sala ficou em silêncio por um bom tempo, mas então ouvimos sirenes lá fora. Percebi que essa era a distração perfeita e o momento para agir. Em uma fração de segundo me levantei e corri na direção dele, balançando a garrafa na direção de sua cabeça. No entanto, tropecei e caí depois de balançar e bati no chão. Olhei para cima e vi o homem com a máscara de palhaço. Acho que a máscara bloqueou parcialmente meu golpe porque ele mal se moveu. Percebi que essa era uma ideia estúpida, porque parecia que ele estava prestes a voltar para cima. Minhas pernas estavam dormentes e percebi que minha vida poderia acabar naquele momento. Mas então os policiais puderam ser ouvidos do lado de fora. O homem olhou por mais um momento antes de subir as escadas. Em seguida, ouvimos a porta dos fundos se abrir e bater novamente. Corri para cima para deixar os policiais entrarem e disse a eles que ele tinha saído pelo quintal. E é claro, você deve estar se perguntando, não, a polícia de alguma forma nunca pegou esse cara, até onde eu sei. Eu nunca mais consegui ir sozinho para aquele porão, sem me sentir ansioso, mesmo até hoje. Então continuei a sair com Amber por um tempo depois disso. Não há nada que eu possa fazer além de olhar para trás e ser grato por ainda estarmos vivos. Nunca vou esquecer aquela sensação de olhar para cima e ver aquela máscara de palhaço me encarando enquanto eu me debatia no chão.